Olá, queridos irmãos, paz e graça da parte de Deus vos sejam multiplicadas sempre. Estou dando sequência às aulas de escatologia bíblica e desta feita vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Pegue seu lápis, sua caderneta de anotações, se possível desligue até sua televisão. E nós agora vamos ter uma aula muito prática, muito salutar, muito leve. E eu tenho certeza que você será extraordinariamente edificado. Porque o papel de nossas aulas, o alvo primordial é a sua edificação. Você sendo edificado, sendo abençoado pelas nossas aulas, eu ficarei muito grato a Deus, ok? Para tanto, tomamos a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de 3 ao 12. De 3 ao 12. Ouçamos a palavra de Deus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes em terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus queridos irmãos, eu quero deixar bem claro para você que estes sinais previstos na Bíblia Sagrada, estampado diante dos nossos olhos, mormente nesses dias que estamos vivendo, estes sinais, gostaria de informar que são sinais que antecedem a volta de Cristo. Não há sinal na parousia, na vinda de Cristo em glória, não. Sinais agora. Os sinais estão acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Sinais estão acontecendo como uma demonstração de que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Então nós temos sinais por todas as partes do globo terrestre. E estes sinais naturais, físicos e geopolíticos. Temos sinais gritantes acontecendo agora. E as pessoas estão estupefatizadas diante da avalanche dos sinais. Sempre houve grandes sinais de 30, 40, 50, 100 anos passados, mas agora a intensidade e a velocidade dos sinais são importantes de ser observados, porque isto tudo são prognósticos que Jesus falou, assentado no Monte das Oliveiras com seus discípulos, que aconteceriam antes de sua eminente volta, do arrebatamento da igreja. Não estou falando da volta da parousia, da volta em glória, não. Estou falando dos sinais
que antecedem ao arrebatamento da igreja. Estes sinais estão claros, estão patentes, e mesmo aquelas pessoas que não são evangélicas estão entendendo até instintivamente que algo está para acontecer, as coisas estão mudadas. E o maior sinal que precedem a isto é o brotar da figueira. Israel é o maior sinal. Israel é o maior sinal. Israel voltando à sua terra, sua emancipação nacional e política, né? Este é o grande sinal. Mas acompanhando isso, nós temos sinais na natureza. Por exemplo, os grandes tsunamis que estão acontecendo, dizimando a humanidade, terremotos, maremotos, né? Mudança climática. Tudo isso são sinais gritantes da volta de Cristo Jesus. Então você há de conferir estes sinais, elucidando a palavra, que já lhe mostrei, já lemos, e você está notando aí tudo o que está acontecendo. Nós estamos acompanhando as coisas. Estamos vivendo agora o chamado princípio de dores, sinais muito fortes, né? As pragas caindo na terra impenitentemente, né? Convulsão social, fome, né? Inquietudes generalizadas. A terra está sendo dizimada com seus moradores, a terra está na UTI, o globo terráqueo está na UTI, porque a explosão demográfica é muito grande. São mais de 8 bilhões de criaturas vivendo no planeta, sendo agredido pela poluição ambiental, né? O CO2 sendo elevado aos ares, a camada de ozônio sendo rompida, câncer de diversas magnitudes operacionalizando no mundo dos homens, né? Isso tudo são sinais naturais que estão acontecendo, né? As cidades litorâneas, maremotos, que é o bramido do mar e das ondas, confluência das nações gritante, essa epidemia chamada sede, a água da terra, o produto hídrico da terra está sendo dizimado. Já existem muitas nações na terra que não têm mais água, estão importando água. Muitas nações estão de olho na bacia amazônica, onde nós detemos o maior contingente de água potável do mundo. 0,7% de água doce está no Brasil. Então, há muita gente querendo internacionalizar a Amazônia. Nós temos sinais de toda espécie, sinais físicos, guerras, rumores de guerra. A guerra tem dizimado as pessoas, porque a guerra ela traz pobreza, empobrecimento para as nações. Então nós temos hoje cerca de 56 guerras no mundo. Quando eu falo em guerra, estou falando em guerrilhas, em revoluções, para desestabilizar governos, para se processar assim o caminho do anticristo. Então a plataforma da volta de Cristo está devidamente armada. O palco está devidamente consolidado pela evidência dos sinais que se seguem. Na área religiosa nós temos falsos cristos, falsos profetas, pessoas entortando ensinamentos bíblicos, desvirtuando a palavra de Deus. Nós temos pessoas aí que o interesse é apenas explorar as finanças das pessoas. Falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. A área religiosa está sendo atormentada por esses espíritos. Mas eu quero, neste estudo bíblico sobre sinais, dar graças a Deus, que você há de convir comigo que sempre houve pessoas falsas na terra, mas sempre houve verdadeiros. Ainda existe um remanescente fiel de pessoas honestas, como você, que está aí aprendendo essas revelações bíblicas que eu estou te passando. Nós temos sinais terríveis na geopolítica, nações que estão se preparando para o avanço, para o ataque a Israel. Nós temos aí a rota da seda,
que a China está se levantando como uma potência tremenda. Porque a globalização, ela trabalha no sentido de oprimir a outras nações. As nações deviam viver como irmãs. Mas a globalização cai no poder de 3, 4, 5 nações e o resto fica pedindo a bênção. Fica com a bacia mendigando pela opressão dos maiores, que detêm o maior poder político, que detêm o maior poder econômico, que detêm o maior poder atômico. Então, meus irmãos e meus amigos, essa Rota da Seda, ela já está sendo construída com mais de 13 mil quilômetros. Para que isso? Para que isso? Para facilitar o comércio do Oriente e para que também aconteça naquele grande dia o avanço das tropas a Israel. Para tomar a cidade sem muro, para saquear o despojo. Então, tudo isso está embrionariamente já montado e preparado. Na geografia bíblica, nós temos os inimigos do norte de Israel. Israel tornou-se, na realidade, pelo profeta Zacarias, uma pedra pesada perante as nações. E é interessante que isto aconteça para dar cabo e cumprimento definitivo à palavra de Deus. As nações com raiva de Israel, porque a política é essa, neutralizar Israel, neutralizar a América, criando a Euroásia. Então, meus queridos e amados irmãos, esses reis do Oriente, o tigre asiático, que na sua bandeira tem aquelas 4 pontas que são nações confederadas, que virão para o ataque a Jerusalém. Jerusalém é o cenário político, espiritual e profético do mundo, porque Jerusalém será a sede do milênio. Jerusalém é o palco espiritual da história. Há 2 palcos, há 3 palcos: o palco político, o palco espiritual e o palco religioso. O palco político está armado nas nações globalizadas. O palco religioso é Roma pagã. E temos o palco também espiritual. O cenário está armado com apostasias da terra, inversão dos valores morais, éticos, legais. O que é apostasia? Abandono da genuína fé. O que é apostasia? Inversão dos valores. O que é apostasia? Remoção dos marcos antigos. Então, tudo isso nós estamos vivendo e vivenciando como quê? Como sinais da volta de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos no apagar das luzes desta penúltima dispensação de Deus com a humanidade. Recapitulando, as dispensações, que é um tempo. O que é uma dispensação? Você sabe me informar? Dispensação é um tempo probatório da graça de Deus oferecida aos homens. Então Deus oferece nesse tempo uma graça especial. Para quê? Para salvar. Porque a política de Deus é salvar o homem. O querer de Deus é salvar o homem. O endereço de Deus é salvar o homem. O direcionamento de Deus é salvar o homem. Deus quer salvar o homem. Porque o diabo vai pegar o homem aonde? Na religião, na religiosidade. O homem tem religião, mas não tem crença. E as religiões proliferaram o mundo. Nós temos religiões grandes, o hinduísmo, que é a 3ª maior religião do mundo. Nós temos o baísmo, o teosofismo, o confucionismo, tudo religiões pagãs, inspirada pelo espírito de Nirode. Tudo isso está caindo sobre a terra e o diabo vai pegar o homem aonde? Aonde? Na religiosidade. E a prova disso é que durante a grande tribulação, o anticristo vai armar um cenário. Que cenário? Um cenário religioso. Para quê? Para pegar o homem na religiosidade. Haverá um culto universal, celebratório. E os homens que ficarem no governo do anticristo vão dizer assim: ó besta, quem é semelhante a ti?
Quem pode fazer os sinais que tu faz? Se encurva perante o poder totalitário, do poder econômico, poder religioso. Mas a Bíblia diz que aparecem 3 anjos no Apocalipse 14, trazendo nas mãos a bandeira do Evangelho eterno e gritando com grande voz: não adore a besta nem a sua imagem, adore a Deus. Então a política divina é a salvação do homem, mesmo na grande tribulação. Em todas as épocas dispensacionais está aí a boa vontade de Deus. O homem sempre correndo, o homem sempre driblando, o homem sempre se afastando de Deus e Deus procurando este homem. Por que procurando este homem? Porque este homem é a sua imagem e semelhança. Porque este homem foi esculturado por ele. E Deus não quer perder este homem jamais. Deus luta e reluta com este homem para trazê-lo ao pleno conhecimento da verdade. Então, meus queridos irmãos, vamos recapitular. Sinais naturais, sinais físicos e sinais na geopolítica. Então, o poder totalitário do mundo está convergindo para poucas nações. É interessante que Daniel, no capítulo 7 e no versículo 8, ele viu 10 nações com poder totalitário e dessas 10 nações emergia uma ponta pequena. Então, haverá uma consolidação de nações. Poucas, porque a maioria são pobres. Então, essas nações consolidadas possuirão maior poder político, religioso e atômico. E é com esses poderes que o anticristo vai monopolizar as nações e dizer: olha, se vocês confiarem, se acreditarem em mim, eu tenho a solução para todos os problemas que se agravam nos continentes. Então, meus irmãos queridos, estamos à beira do rapto da igreja. Estamos vivendo o momento vespertino do arrebatamento da igreja. E o arrebatamento não acontecerá sem a precedência dos sinais. Então, os sinais são muito fortes, muito gritantes na terra. Eu, sendo você, convidaria mais pessoas para participar dos nossos estudos bíblicos sobre escatologia, para que essas pessoas fiquem mais conscientizadas, porque a proposta da nossa temática, a proposta do nosso ministério, sabe qual é? É aproximar o homem de Deus, não fazendo-lhe medo, não criando amedrontamento, mas mostrando a verdade da palavra de Deus, mostrando as coisas que estão patentes diante de nossos olhos. Tenho certeza que você gostou muito desta aula e vai partilhar ela com muita gente. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser.